Pronto, já iniciamos a gravação. Sempre uma alegria encontrá-los. Começando aí mais um semestre. Aron, Adonis, Arthur, Cláudia, Davila, Emília, Estênio, Gabriel, Georgia, Guilherme, Lara, Lucas, Luiz, Maria Mota, minha prima, Marianas, Otto, Rebeca e Tiago. Sejam todos muito bem-vindos. Para mim é sempre uma alegria muito grande começar um semestre, encontrá-los, saber que vocês me escolheram para conviver aqui durante esse semestre, né? A universidade ela tem essa grande vantagem, né? Nós somos muitos professores da disciplina e fico muito feliz da escolha de vocês ter sido por mim. Nós nos encontraremos aí sempre pontualmente às 7h30 das terças e quintas. Então, eu queria deixar essa mensagem das melhores boas-vindas para que nós possamos efetivamente ter, né, dentro dessa perspectiva, o melhor e mais produtivo semestre. Queridos, eu tirei o dia de hoje, a nossa aula de hoje, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre como será a nossa disciplina, como é que essa disciplina vai se operar, de que maneira, quais são as características que a gente tem do conteúdo, como é que esse conteúdo vai se organizar. Vocês estão me ouvindo? Ou seria só... Estão me ouvindo bem? Vendo bem? Perfeito. Bem, então, repito, sejam todos muito bem-vindos. Para mim é uma alegria muito grande. Eu confesso que fiquei surpreso, né? E uma surpresa muito positiva, porque nós temos 57 na turma, vocês são 57, então eu tive aí, fui além do limite nessa turma, eu fico muito feliz pela procura de vocês, vou me dedicar muito, trabalhar da melhor forma para que o semestre seja o mais tranquilo, mas o mais produtivo, o mais feliz, e que a gente possa ter aí o máximo aproveitamento. Então, como eu dizia, eu quero tirar o dia de hoje, o nosso encontro de hoje, para conversar um pouquinho sobre a disciplina, conversar um pouquinho sobre como é que a gente vai levar o semestre. Esse semestre é um semestre muito desafiador, porque é um semestre que a gente vai, né, começar a tentar voltar ao normal, né, antes de toda essa loucura aí com a pandemia, a gente vai já conversar sobre isso, e eu quero também definir com vocês hoje qual é a ordem, né, a rotina que a gente vai falar sobre o nosso conteúdo. Bem, mas primeiro, meu nome é Rafael Mota, eu sou professor da universidade já há alguns anos, mas, acima de tudo, e com muito orgulho, eu sou egresso da Unifor, eu fiz toda a minha carreira acadêmica na Unifor, minha graduação em Direito da Unifor, fiz especialização na Unifor em processo penal, depois segui para o mestrado em Direito Constitucional e, finalmente, o doutorado em Direito Constitucional. Atualmente, eu estou fazendo um pós-doutorado no Rio de Janeiro, na Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, é um doutorado em Ciências Militares, eu estou cursando durante esse ano. Mas a minha carreira acadêmica, minha alma mater, digamos assim, é a Universidade de Fortaleza, com muito orgulho. Então, para mim é uma satisfação muito grande hoje ser professor dessa universidade, formá-los, ajudar a formá-los. Então, eu sou muito entusiasmado com a Unifor, né? Sou professor também de processo penal, né? Aqueles que desejarem podem me encontrar no semestre que vem em processo penal 1 e processo penal 2. Então, eu sempre fiz questão de ter um pé em cada uma dessas áreas, porque elas se complementam muito, né? A gente sabe que o direito penal e o processo penal são áreas extremamente complementares no seu conteúdo, então a gente vai precisar
eu gosto de ter, efetivamente, essa dupla vivência. Vamos falar um pouquinho da nossa disciplina, vamos falar um pouquinho do andamento de como vai ser o semestre, né? Primeiro, a Unifor fez uma escolha de separar para este semestre, Débora, Matheus, Vitória, algumas turmas, né? Seria uma turma de cada disciplina em cada turno, para ela ser ou funcionar como um modelo presencial, né? Para funcionar como um modelo presencial. A nossa turma não foi selecionada para isso. Então, a expectativa que nós temos é de que nós vamos seguir no modelo de aulas síncronas, aqui pelo Google Meet, até o final do semestre. Rafael, isso é certeza absoluta? Veja, a gente está vivendo um tempo em que nada é certeza absoluta, né, Pedro? As coisas mudam, infelizmente, a cada dia. Mas a estratégia desenhada pela universidade foi essa, ou seja, separar algumas turmas, matricular poucos alunos. Por exemplo, a minha turma de processo penal 1, ela vai ser uma turma presencial, nós matriculamos só 20 alunos. As outras turmas, como eu falei, nós aqui somos, vocês 57, comigo 58, a gente provavelmente vai seguir até o final do semestre nesse modelo síncrono, nesse modelo remoto. Essa é a expectativa. Por óbvio, né, a gente está vivendo um tempo em que as coisas mudam, né, com uma certa intensidade. Quem sabe a gente tem aí no meio do semestre uma evolução maravilhosa de todo o cenário e tal, mas é pouco provável. Então, assim, a ideia, repito, e a estratégia desenhada pela universidade foi dessa forma, manter algumas turmas no presencial e as outras turmas seguirem até o final do semestre no modelo síncrono. A minha expectativa pessoal realmente é de que isso vai acontecer e de que provavelmente em fevereiro do ano que vem, se Deus quiser, com tudo isso já superado, a gente volte à vida normal. Então, essa é a primeira palavra que eu queria deixar a vocês. Tudo indica que a gente vai seguir com a nossa disciplina durante todo o semestre aqui no modelo remoto. Mas eu prometo a vocês que farei de tudo para que as nossas aulas sejam as mais leves, as mais participativas, as mais agradáveis possíveis. Eu sei que esse modelo remoto ele é mais desafiador em determinada forma, porque a gente tem aí uma interação, às vezes, que não é ideal, mas a gente tem vivido isso nos últimos semestres, e eu costumo dizer, viu, Otto, Luísa, Sabrina, eu sempre gosto de dizer isso, a gente tem que pensar que, de qualquer maneira, mesmo com dificuldades, mesmo com desafios, nós seguimos em frente. Imaginem vocês, que são alunos aí do 4º semestre, se nós tivéssemos parado lá em março do ano passado, esperado o melhor momento, o prejuízo que nós teríamos tido em relação ao andamento do nosso curso. O fato é que a gente seguiu em frente, né, com a ajuda mútua, minha e de vocês, a gente vai conseguir vencer mais esse semestre. Eu tenho uma postura muito otimista em relação a isso, no sentido de que a gente foi em frente, vencemos já 3 semestres nessa situação diferenciada, e mais um semestre virá agora para que a gente possa vencer. Então, essa é a primeira palavra que eu queria deixar clara a vocês. Todas as nossas aulas, elas serão gravadas, tá certo? E daqui a pouquinho eu vou mostrar, lá no AVA, né, nós temos eu criei um espaço no AVA especificamente para para a nossa disciplina, onde nós vamos indicar, eu vou colocar os links das nossas aulas, tá certo? Então, lá no AVA, vocês têm, a partir de hoje, um módulozinho, né? Eu
vou já tratar aqui do AVO, vocês vão ter um módulo para efetivamente ter acesso a todas as aulas gravadas. O ideal é que estejam aqui comigo nas aulas síncronas. Eu farei chamada todas as aulas para ter um controle aqui da presença de vocês. Vocês sabem que durante esse período não há reprovação por falta, mas o ideal é que estejam presentes, para que a gente tenha a interação mais imediata, mais rica, e isso vai proporcionar o melhor andamento do semestre, tá bom? Nós vamos, como vocês sabem, ter 3 provas durante o semestre. Eu já queria passar hoje para vocês as datas dessas provas, salvo algum tipo de orientação da universidade. Essas serão as datas, né? Então, a gente vai ter aqui as datas, né? AV1, né? Em 21 e 23 de setembro. AV2, fiquem tranquilos, porque depois eu, tanto por torpedo quanto pelo nosso grupo no WhatsApp, eu vou sempre rememorar essas datas, né, quando nós estivermos aí mais perto do período. Então, essas seriam as datas das nossas provas, salvo, repito, algum tipo de mudança aí determinada pela coordenação, mas a princípio ficam essas datas, né? Sempre lembrando que em setembro nós temos algo bem diferente esse semestre, que em setembro, Ailton, seja muito bem-vindo, muito bom lhe conhecer, muito bom lhe ver. Em setembro, nós vamos ter essa semana, do dia 6 ao dia 10 de setembro, que é uma semana sem aulas, né? Nós temos essa característica nesse semestre. Se vocês se recordarem, eu sei que a gente está vivendo um tempo que parece que eu vou falar de anos atrás, mas nós não tivemos carnaval esse ano, né? Nós seguimos com as nossas aulas regulares esse ano, sem carnaval. E aqueles feriados do carnaval foram transferidos agora para setembro. Então, essa semana aí, do dia 6 ao dia 10 de setembro, nós não teremos aula. Temos o feriado. Daniel, seja muito bem-vindo, bom lhe conhecer. Temos o feriado do dia 7. Essa semana toda será de feriado, repito, aproveitando aqueles dias que nós não paramos no carnaval. Eu vou aproveitar para conversar uma coisa com vocês, que é algo que eu tenho feito, Laílson, Daniel, todos os demais, em todos esses semestres. Eu quero que vocês fiquem muito à vontade sobre vários aspectos. Um deles é sobre a câmera, né? Se vão ligar ou se não vão ligar. Fiquem à vontade, tá certo? Eu jamais os obrigarei a fazer isso. A gente está vivendo, repito, situação diferenciada, então eu acho muito invasivo da minha parte. Respeito os colegas que fazem uma outra leitura disso, mas eu acho muito invasivo obrigá-los a fazer isso, tá? Se vocês se sentirem à vontade, se desejarem, se acharem que vai ajudar de alguma forma, o façam, é sempre um prazer. Estou vendo aqui o Ailson, estou vendo aqui o Daniel, é sempre uma alegria. A minha querida prima Maria Mota, né? Também, mas eu quero que vocês fiquem muito à vontade. Vocês vão sentir durante o andamento do semestre que eu tenho uma preocupação muito grande, sempre tive, mais ainda agora, Daniel, em relação a que a coisa flua da melhor maneira possível, né? Eu não sou aquele professor que gosta de impor muita coisa, eu imponho o básico, que é a gente tem uma boa convivência, a dedicação de vocês, a presença de vocês, né? E que a gente possa extrair da disciplina o melhor aproveitamento, uma disciplina importantíssima, a gente vai já falar do conteúdo, mas quanto a essa dinâmica de aula síncrona, de aula remota, fiquem muito bem à vontade, tá certo? Se quiserem perguntar pelo chat, se quiserem perguntar ligando o microfone, não há nenhum problema. O que importa para mim é a presença de vocês e a participação de vocês, é que vocês assimilem da melhor forma possível. Vocês não imaginam a alegria que é para mim como professor. Eu completei no último semestre 20 anos de magistério, tenho mais tempo aí de sala de aula que vocês de vida, quase, e eu tenho aqui 53
alunos no primeiro dia de aula. Isso para mim é uma alegria imensa, né? Então, por isso que o que importa é, efetivamente, a gente vai ter essa perspectiva. Então, queridos, aproveitem o semestre, a gente tem realmente já separado esses dois momentos aí. A nossa aula sempre vai começar às 7h30. Normalmente eu levo a aula aí, Maria, até 8h30, 8h40, para vocês poderem se ajustar. Normalmente é até aí que eu conduzo a aula. Vamos falar um pouquinho do AVA. Eu vou aqui compartilhar minha tela e depois a gente vai falar depois que eu falar do AVA, aí nós vamos falar um pouquinho do deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Estão visualizando aqui, né? Aqui nós temos o AVA, tá certo? Nós temos aqui o conteúdo da nossa disciplina. Então, veja, nós temos algumas unidades: crimes contra a família, crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a paz pública, crimes contra a fé pública, crimes contra a administração pública e crimes contra finanças públicas. A nossa disciplina, ela segue uma lógica muito semelhante, muito similar ao que vocês viram no semestre passado, né? Então, no semestre passado, vocês estudaram lá do artigo 121 do homicídio até o finalzinho dos crimes contra a dignidade sexual, no artigo 234. Então, foram unidades, né, compartimentalizadas: crimes contra a vida, crimes contra a liberdade, crimes contra o patrimônio e assim por diante. Nós vamos seguir com esse estudo, esse semestre, e ao final do semestre, lá em dezembro, nós vamos ter concluído o estudo da parte especial do Código Penal. Então, em Penal 1, vocês viram a parte geral, os 120 primeiros artigos do Código Penal. No semestre passado, em Penal 2, vocês viram até o artigo 234. Nesse semestre, a gente assume a partir do artigo 235 até o final do Código. E aí, no semestre que vem, lá em Direito Penal 4, que é uma disciplina optativa, mas muito importante, devem fazer, né? Vocês vão ver a legislação especial, a legislação extravagante, lei de drogas, lei de organização criminosa, lei o Estatuto do Desarmamento e etc. Então, o nosso semestre está montado dessa forma: crimes contra a família, crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a paz pública, crimes contra a fé pública, crimes contra a administração pública e crimes contra finanças públicas. Mas o que acontece? Cada unidade dessa, ela é uma unidade compartimentalizada. Não, Pedro, eu não tenho nenhuma turma de Penal 4, pelo menos por enquanto, né? Não sei se no semestre que vem as coisas mudam, mas por enquanto não. Então, Maria, cada unidade dessa é uma unidade isolada, separada, da mesma forma que vocês viram no semestre passado. Quando vocês estavam no semestre passado, vocês viram que, por exemplo, crimes contra o patrimônio nada tinha a ver com crimes contra a vida ou crimes contra a honra. Cada um tem sua lógica própria. Então, o que eu tenho feito em todos esses anos em que eu estou com essa disciplina na Unifor? Nós vamos começar o semestre, a partir da próxima quinta-feira, quando a gente começar a ver o conteúdo em si, pela unidade 5. Nós vamos começar o semestre pela unidade 5, dos crimes contra a administração pública. Por que a gente vai começar por essa unidade? Porque ela é a unidade mais numerosa em artigos, em crimes,
Os crimes aqui são crimes um pouco mais complexos do que os que nós vamos encontrar em outras unidades. São crimes mais comuns do ponto de vista prático. É muito mais comum, Mariana, a gente falar de corrupção ou prevaricação do que falar, por exemplo, de bigamia ou incêndio. E são crimes que são mais cobrados, Pedro, tanto no exame de ordem como em concursos públicos. Então, em outras palavras, de longe, a unidade mais importante do semestre é a unidade 5. Né? A unidade 5 é, de longe, a unidade mais relevante. Então, como essas unidades são independentes entre si, eu tenho feito a escolha em todos esses últimos anos e tem surtido excelentes efeitos de começar o semestre logo pela unidade 5. Então a gente chega renovado, a gente chega com a cabeça tranquila das férias, a gente enfrenta logo essa unidade, ela vai ser a base da nossa primeira prova, inclusive no final de setembro. Dominamos esses temas, que são temas importantíssimos. Quando a gente for para a segunda metade do semestre, aí nós voltamos para as outras unidades, ou seja, a partir do final de setembro, começo de outubro, aí nós vamos falar em crimes contra a família, crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a paz pública e crimes contra a fé pública. Em outros termos, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se a ordem dos fatores não altera o produto, vamos começar logo encarando a unidade mais complexa, a unidade que é a mais sofisticada, digamos assim, em relação ao seu conteúdo. É essa a lógica que a gente vai ter aqui. Então, a gente vai começar, por exemplo, na próxima quinta-feira, Lailson, pela unidade 5, né? A gente vai enfrentar os crimes contra a administração pública a partir do artigo 312 em diante. Quando nós concluirmos esses crimes contra a administração, aí a gente zera o jogo e vai falar de crimes contra a família, crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a fé pública, crimes contra a paz pública. É essa rotina de enfrentamento que nós vamos ter do nosso conteúdo. Aqui vocês já começam a perceber, Maria, Mariana e todos os demais, que há uma lógica nessa diferença e nessa divisão de crimes entre penal 2 e penal 3. Vejam só, toda conduta, para que ela tenha sido definida como crime, ela precisa ser, Otto, uma conduta que agrida um valor que a sociedade entende como relevante. Portanto, só é crime se e somente se nós tivermos efetivamente uma importância social. Aquele valor só será protegido através do uso do direito penal se a sociedade como um todo entender, compreender que aquele valor é um valor importante, que é um valor relevante. Então, Emília, para que determinado crime exista, ele está olhando para um valor jurídico e esse valor tem que ser um valor que interesse à sociedade como um todo. Não há crime se não existir um interesse social. Isso é óbvio. Mas a gente vai perceber, Gabriela, que os crimes do semestre passado eram crimes que atingiam o indivíduo de forma mais direta. Crimes contra a vida, era a vida do indivíduo, crimes contra o patrimônio, crimes contra a liberdade, crimes contra a dignidade sexual. Os crimes deste semestre são crimes que olham, Stênio, mais para a sociedade como um todo. Digamos, a vítima principal dos crimes deste semestre é a própria sociedade, não o indivíduo. Veja, crimes contra a família, crimes contra a incolumidade pública, ou seja, a saúde pública como um todo, crimes contra a paz pública, crimes contra a fé pública
e crimes contra a administração pública. Então, a grande vítima, digamos assim, do semestre passado foi o indivíduo, no estupro, no furto, no homicídio. A grande vítima deste semestre é a sociedade como um todo. Ela realmente é a maior de todas as vítimas que nós vamos ter neste semestre para desenvolver aqui o conteúdo. Então, essas são as duas primeiras coisas que eu quero combinar com vocês em relação ao nosso conteúdo. Primeiro, a gente vai começar por essa unidade 5, então na quinta-feira a gente começa a ver os crimes contra a administração pública. Quando concluirmos isso, aí a gente volta para as unidades anteriores. A unidade dos crimes contra finanças públicas eu não vou tratar com vocês. Por quê? Porque vocês vão ver isso lá no direito financeiro, e a gente só consegue compreender isso, Maria, se a gente tiver um conhecimento de direito financeiro. Tá? Então, a gente vai ver os crimes contra a administração pública, depois a gente volta para as unidades 1, 2, 3 e 4. Seguindo aqui no AVA, vocês vão ver, temos aqui o link para as nossas aulas, né? Você já tem aqui. E veja, eu montei aqui alguns módulos para auxiliá-los nesse semestre. Eu montei isso desde o semestre de 2020.1, assim que nós viemos para o regime remoto, eu criei, Débora, um canal no YouTube, né? O canal tem um nome muito pouco criativo, que é professor Rafael Mota, um nome extremamente pouco criativo, né? Mas atende o recado, né? Eu comecei com esse canal, Maria, colocando lá no primeiro semestre do ano passado algumas videoaulas sobre o nosso conteúdo, né? E depois eu passei a alimentar com as nossas aulas síncronas. Eu subo a aula para o YouTube para ficar mais fácil, por quê? Porque aí vocês podem acessar a aula de qualquer lugar que vocês estejam. Essa foi a minha ideia. Se eu tivesse colocado só o link lá no AVA, às vezes complica, você teria que fazer o vínculo com o Google Meet. Eu até me surpreendi, terminei agora o último semestre com mais de 26 mil visualizações no canal, realmente foi uma surpresa muito positiva para mim. Então, o que acontece? Em cada um desses módulos, né, em cada um desses módulos aqui, vocês vão encontrar, vejam, links que eu já coloquei aqui para vocês terem acesso a videoaulas, Mariana, lá do meu canal. Então, na hora que você clica aqui, ó, automaticamente você já vai ser transferido, ó, para pequenas videoaulas de 15 minutos, 20 minutos. Veja, essa aqui tem 20 minutos, sobre todo o nosso conteúdo. Então, na hora que você clicar, você vem aqui, você vai ter uma videoaula sobre o artigo 235, que é o crime de bigamia. Então, todo o conteúdo do semestre, ele está replicado aqui no AVA. Então, fora as aulas síncronas, vocês têm todo o conteúdo em pequenas videoaulas lá no meu canal do YouTube. Ó. E aí, para facilitar, repito, eu criei aqui pequenos módulos, ó, já com os respectivos links. Então, você já tem aqui os respectivos links em relação ao andamento da disciplina. Então, por exemplo, a gente vai tratar de crimes contra a administração pública a partir da próxima aula. Nós vamos estudar na quinta-feira, Gabriel e Mariana, o artigo 327. Então, esse material que eu estou disponibilizando para vocês é um apoio, é um complemento para que vocês possam utilizar antes e mesmo depois da aula. Então, são pequenas videoaulas, repito, com 10, 12, 15, 20 minutos, em que você pode assisti-las para ter uma ideia do conteúdo, depois vem para as nossas aulas síncronas, a gente discute, debate aqui, para que você tenha a sedimentação. Por exemplo, você tem aqui o artigo 327, que é a nossa matéria do próximo encontro. Veja, lá no canal, você vai achar uma aulinha aqui, ó, de 6 minutos, onde você vai ver efetivamente
esse conteúdo. Então, acaba ajudando muito, porque você já faz essa pré-aula, chega já à sala de aula com um conteúdo já mais ou menos assimilado. Então, foi uma forma que eu me encontrei no ano passado de auxiliá-los de alguma maneira nesse período síncrono. Fora, repito, nossos encontros aqui todas as terças e quintas, você tem todo esse material. Da mesma forma, eu vou colocar sempre aqui, ó, nesse link, ó, nesse grupo, perdão, nesse módulo, aulas gravadas 2021.2 link, ou seja, todas as nossas aulas eu vou subir lá para o meu canal do YouTube e vou disponibilizar aqui no AVA o linkzinho. Então, por alguma eventualidade, perdeu uma aula, não encontrou ali possibilidade de assistir a aula, vem aqui depois e assiste. Assim como as nossas provas, ó, estarão também no módulo, aqui nesse módulo provas, avaliações. Tá? Aqui você vai encontrar todo o linkzinho para as provas. Então, é isso que eu queria que a gente tivesse conhecimento do AVA, né? Ele é um material, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta muito útil. É quase como, Maria, se você tivesse no AVA o teu semestre todo replicado, porque todas as nossas aulas síncronas você vai ter lá todo o conteúdo de todas as unidades, videoaulas minhas, para que você possa ter um aprofundamento do semestre. Então, é muito legal porque você pode, por exemplo, assistir essas videoaulas antes da nossa aula e depois, Laílson, quando chegar, por exemplo, perto da prova, você pode voltar a ver não apenas essas videoaulas, como as nossas aulas síncronas para estudar, para dar uma revisada para a prova. Tá bom? Vamos falar um pouquinho dos livros, né? Nós estamos numa disciplina de continuação. O que é que isso significa? Que a gente está continuando aí com o estudo do direito penal. Ou seja, já tiveram penal 1, já tiveram penal 2, e chegamos aqui a penal 3. A princípio, Daniel, todos os livros que vocês estudaram nos últimos 2 semestres valem para esse semestre, tá certo? Nós temos aí grandes obras de direito penal. Eu queria destacar algumas, né? Eu gosto muito, por exemplo, do livro do professor Guilherme Nucci, né? É uma boa referência que a gente tem de direito penal. Ele também escreve em processo penal. Quando vocês chegarem lá no processo penal, vocês vão ver que ele também escreve muito bem. Uma outra obra que eu gosto muito é o livro do professor Rogério Sanches, né? É uma referência também que eu gosto bastante do direito penal. Há um autor do Rio Grande do Sul, né, também, todas essas obras, inclusive, nós temos na biblioteca online da Unifor, que é o professor Luiz Regis Prado, né? Ele tem uma referência muito positiva, porque os livros dele são legais, porque ao final de cada unidade você vai ter ali um pequeno resumo, uma pequena estrutura de resumo em relação ao que vimos naquela unidade. Então, acaba sendo muito positiva dentro desse cenário. Mas, a princípio, qualquer livro, Ana, que você tenha usado nos semestres anteriores, gostou, assimilou bem o conteúdo, serve para este semestre. Assim como principalmente as nossas aulas também. Eu tento trazer na nossa aula o maior número de informações, o maior volume de informações, e cobro normalmente, Mariana, nas minhas provas, o que a gente viu em sala. Eu sou um professor que gosta muito de cobrar nas provas aquilo que a gente viu em sala. Eu acho que a gente tem que ter essa valorização da sala de aula. Gosto muito do Kleber Masson, acho muito didático, Maria, acho uma obra, o professor Kleber já está com uma obra madura, digamos assim, já faz um bom tempo que ele está no mercado, ele tem realmente uma referência muito boa, assim como o André Stefan também, alguns usam o livro do professor André Stefan, também gosto. Então, todos eles são importantes, todos eles são positivos. O importante é estudar, o importante é ter uma referência, o importante é ter um domínio. A gente tem um estudo muito fácil de ser feito, porque é um estudo muito compartimentalizado, ou seja, ver cada um dos crimes,
ver as características principais de cada um dos crimes, Otto, quando é que ele se consuma, quem o pratica, qual é a lógica de consumação daquele crime, admite tentativa ou não, quais são as hipóteses ali de aumento de pena. Então, é aquele estudo que vocês já fizeram no semestre passado, a gente vai seguir nessa mesma dinâmica esse semestre, avançando aí por novos crimes, né? Repito, a nossa expectativa é de que a gente siga efetivamente durante todo o semestre nesse modelo remoto, né? Essa é pelo menos a estratégia e é o pensamento inicial que nós vamos ter. Isso é importante para que vocês possam até se organizar. Nós somos uma turma muito grande, então isso complicaria um pouquinho, a gente, pelo menos nesses primeiros meses do semestre, voltássemos à sala de aula presencial, e isso acaba nos gerando também um lado positivo, Laílson. A gente tem esse encontro marcado, as aulas ficam gravadas, vocês têm acesso ali posteriormente à aula, tem algumas vantagens também que a gente tem em relação a isso. Eu queria ouvi-los um pouquinho, se vocês têm algum tipo de dúvida. Eu repito, hoje eu tirei para a gente se conhecer, conversar um pouquinho sobre a dinâmica do semestre. Uma última coisinha que eu não falei ainda, as minhas provas normalmente são provas em que eu cobro tanto um conteúdo do ponto de vista mais subjetivo, trazendo ali um caso concreto para que vocês possam resolver, quanto questões objetivas, Mariana. Normalmente, metade da prova, metade do peso está em questões subjetivas, leia-se casos concretos, e questões objetivas, ou múltipla escolha, ou falso e verdadeiro. Normalmente a prova é assim. Tenho uma monitora, né, que é a Jennifer, né, é uma excelente monitora, colaborou muito comigo no semestre passado. Eu vou pedir para que ela venha já na próxima quinta-feira se apresentar a vocês, a gente já vai agendar com vocês os encontros com ela, para que vocês possam ter aí um reforço em relação a isso, né? E acaba sendo um reforço muito, muito útil para o nosso andamento. Nossa comunicação, a gente pode fazer lá pelo nosso grupo de WhatsApp, lembrando que o grupo de WhatsApp é para a comunicação da disciplina, ou seja, dúvidas da disciplina. Eu deixo aberto para interação com vocês, porque confio realmente em vocês e que a gente vai ter o foco na disciplina. Então, informações importantes que eu preciso passar sobre conteúdo, aula, data de prova, lançamento de nota, tudo isso eu vou fazer pelo nosso grupo de WhatsApp, também faço pelo torpedo da Unifor, mas o WhatsApp acaba sendo uma ferramenta um pouco mais efetiva em relação a isso. Mais alguma dúvida? Repito, hoje era para isso, era para a gente se conhecer, né, entender. Eu prefiro tirar esse dia e a gente conversar sobre todas as lógicas da nossa disciplina. Eu sempre faço a chamada no começo, eu sempre fazia a chamada no começo da aula. Eu agora estou deixando para fazer mais ao final. Quando a gente finaliza a aula, eu nem faço a chamada chamando vocês. Eu vou sempre olhar aqui a lista dos presentes, Laílson, e através da lista eu faço a chamada, né? Isso fica um pouquinho mais rápido. Então, se acontecer, Luísa, de algum motivo, por algum motivo, Cláudia, você entrar na sala com um outro nome, às vezes você usou o e-mail de um colega, do irmão, me avise, porque ao final da aula eu sempre vou fazer a chamada pela lista de nomes que a gente tem aqui, né? Sofia, eu uso pouco slide nessa disciplina, eu uso mais slide nas disciplinas de processo, porque a nossa disciplina é muito carregada em cima do texto da lei. Então, eu sempre vou colocar aqui no chat o texto da lei, né, o tipo penal em si, e em cima disso a gente vai desenvolver. O material de apoio que vocês têm, repito, são essas videoaulas do AVA com todo o semestre. Repito, todo o conteúdo do semestre já está replicado lá em videoaulas. Ana, eu estou aplicando apenas as provas, tá? Durante esse período de aulas remotas, como a gente já tem uma série de desafios, né, Laís? A prova é feita pelo sistema, a gente já tem uma rotina já alterada, digamos assim, eu tenho optado por avaliá-los só com a prova.
né? Quando eu estava no modelo presencial, eu sempre fazia trabalhos também para compor a nota, mas agora eu estou trabalhando apenas com a nota especificamente da prova, tá bom? Então, a gente vai ter, repito, já as provas marcadas no final de setembro, final de outubro e no comecinho de dezembro. Nessa primeira prova, do final de setembro, eu vou cobrar de vocês os crimes contra a administração pública. Esse é o nosso primeiro grande foco do semestre, que a gente vai ver a partir de quinta-feira. A gente vai trabalhar dentro dessa realidade. Queridos, eu queria, repito, dar as melhores e máximas boas-vindas, tá bom? Para mim é uma alegria muito grande, repito, é uma imensa felicidade saber que eu tenho uma turma de 57 alunos que me procuraram, que optaram por fazer a disciplina comigo, daí porque vou me esforçar o máximo possível para que a nossa aula seja melhor, mais tranquila, tá, Mariana? Eu, infelizmente, sou um desastre contando piada, eu tinha a maior vontade de ser aquele professor que conta piada, que aula, mas eu até tentei isso lá quando eu comecei a minha carreira, mas depois eu ficava aquele silêncio constrangedor, sem saber se eu tinha terminado a piada, se não tinha, aí eu optei por evitar, né, esse momento patético para vocês, mas eu também vou fazer de tudo para que a nossa aula não seja uma coisa tão insuportável assim. Então, ela vai estar num espaço aí entre um show de humor e o artigo 122 do Código Penal, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Ela vai estar nesse espaço entre um momento e outro. Então, queridos, sejam muito bem-vindos, tá certo? A gente vai começar com a nossa matéria, de fato, na quinta-feira. Quinta-feira a gente começa vendo os crimes contra a administração pública, especificamente o artigo 327. Exatamente, Gabriela, o equilíbrio sempre é o melhor caminho, né? Eu gosto de conduzir a disciplina de uma forma muito suave, muito tranquila, né? Vendo o que a gente tem que ver, na medida que a gente tem que ver, reconhecendo as dificuldades que a gente tem nesse período de aulas remotas, mas eu tenho muita convicção de que teremos um excelente semestre, muito tranquilo, muito sereno e com o máximo de produtividade e de aproveitamento até dezembro. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, fiquem bem, e na quinta-feira a gente começa efetivamente o nosso conteúdo, repito, a partir dos crimes contra a administração pública. Especificamente, nós vamos estudar na quinta-feira o artigo 327, e eu vou falar por quê. Hoje eu não vou fazer chamada, a gente começa com as chamadas na quinta-feira. Um beijo grande, sejam todos muito bem-vindos, e até quinta, se Deus quiser.